Um dos jogos mais requisitados para uma análise aqui no canal foi Cold Fear, e eu posso entender o porquê. Muitas pessoas o veem como uma simples cópia de Resident Evil 4, mas eu digo que essas pessoas em uma pequena parcela estão corretas. Mas o jogo é muito mais do que isso, e hoje iremos analisar juntos Cold Fear, e tenho certeza que vocês vão sentir no mínimo curiosidade de jogá-lo pela primeira vez, ou jogá-lo novamente. Cold Fear é um daqueles jogos que tentam contar sua narrativa no estilo Fatal Frame, muitos arquivos e não tantas exposições durante as cutscenes. Eu digo que somente com as cutscenes do jogo você vai ficar sem entender muita coisa, e entendo o porquê deles terem usado essa metodologia para contar uma história, mas isso com certeza vai jogar muitos jogadores para longe do jogo, especialmente porque os arquivos são bem longos, e logo iremos falar sobre a história com spoilers totais. Mas eu digo que esse jogo é muito mais parecido com Dead Space do que Resident Evil no quesito dos monstros. E a premissa básica de Cold Fear é que uma equipe de fuzileiros navais foram até um baleeiro russo, o Espírito Oriental, no Estreito de Bering. À medida que a equipe explorava o deck, eles são atacados e mortos por seres invisíveis, entre aspas, que literalmente os destroem. Vendo que a equipe foi detonada, o agente especial da CIA, Jason Bennett, que está supervisionando a equipe de outro local, ordena que qualquer outro navio do governo nas proximidades investigue. A ligação é atendida pelo navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Ravenswood, que se dirige ao Espírito Oriental. A tripulação do Ravenswood se dividiu em equipes, mas momentos após o embarque, apenas uma pessoa permaneceu: o protagonista Tom Hansen, um ex-soldado das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, atualmente servindo na Guarda Costeira dos Estados Unidos, e ele ouviu pelo rádio seus companheiros sendo mortos. Ele sai para explorar o navio e determinar o que está acontecendo. Assim que ele entra no interior, ele é atacado por dois russos assustados e ele é obrigado a eliminá-los. À medida que continua a explorar, ele encontra uma multidão de russos em pânico, todos os quais atacam ele. Ele também encontra vários corpos horrivelmente mutilados, incluindo o do capitão do Ravenswood, Tenente Lansing. Hansen logo descobre sobre uma criatura conhecida como Exocell, que foi acidentalmente descoberta pela tripulação de uma plataforma de petróleo russa, a Estrela de Sakhalin, de propriedade do coronel Dmitry Yusupov, e comandada pelo Major Yuri Anishenko e sua equipe de mercenários. Yusupov percebeu que os Exocells eram organismos parasitas que usavam outros organismos vivos como hospedeiros, e como tal, trouxe o Dr. Viktor Kamsi para Sakhalin para começar a experimentar a infecção de várias espécies com o soro Exocell. Esses experimentos levaram à descoberta de que essas criaturas podem reanimar humanos recentemente falecidos, que ficariam conhecidos como Exos, e a criação de um antídoto para combater infecções foi criado, mas ao mesmo tempo essas criaturas também foram. É uma trama até meio genérica, mas honestamente, toda a trama dos Exocells é bem interessante, e vamos entrar mais nesse mérito na seção Spoilers. Se tem uma coisa que eu acho injusta a se fazer com esse jogo é compará-lo ao Resident Evil 4. Sim, ele foi lançado 2 meses depois, mas dizer que ele é um simples clone de RE4 é bem absurdo, porque Cold Fear inovou em muitos aspectos e tem mecânicas que Resident Evil sequer tinha tocado ainda. As maiores inovações no quesito gameplay pura é o fato de podermos nos movimentar e atirar ao mesmo tempo, e também fazer ataques corpo a corpo sem precisar atirar na cabeça, como em Resident Evil 4. E em Cold Fear, essas mecânicas funcionam muito bem, e eu diria que elas são primordiais para esse jogo, devido ao fato dos inimigos serem extremamente agressivos e perigosos. Se Cold Fear não tivesse essa movimentação ao mirar, o jogo com certeza seria muito pior. Uma mecânica que eu pessoalmente não curti é a barra de estamina ou de energia,
que é consumida conforme você corre ou é agarrado pelo inimigo, e é uma mecânica bem desnecessária, e fico feliz que essa mecânica não foi utilizada em outros jogos posteriormente. Um aspecto que foi de explodir a cabeça e é muito similar a Dead Space é o fato de que os Exos só morrem em 3 ocasiões: se você destruir o cérebro deles, se você os torrar com fogo ou os eletrificar. Tirando isso, eles vão se levantar sem pensar 2 vezes. E Dead Space tem uma ideia muito parecida com os necromorfos, que são mortos se você destruir partes do seu corpo. E isso adiciona bastante desafio inicialmente, especialmente se você não costuma ler os arquivos do jogo, porque é ali que eles dão a dica de como matar esses inimigos definitivamente. Outro aspecto que foi até inovador para Cold Fear ocorre durante a primeira parte do navio, e é a física do navio. Os desenvolvedores se certificaram de que a movimentação do navio fosse realista. Os desenvolvedores tiveram que escrever um programa completamente novo apelidado de Editor Darkwave para permitir-lhes controlar o movimento tanto na vertical quanto na horizontal. Eles também usaram física real para simular os padrões de movimentos de objetos inanimados dentro do navio. Devido à natureza aleatória criada por isso, o protagonista Hansen exigiu 9 vezes o número de animações normalmente vistas em jogos de terceira pessoa. E o jogo continha mais de 900 animações separadas para todos os personagens, permitindo mais de 5.000 possíveis movimentos. E isso é muito interessante. Um aspecto que acho engraçado é como o personagem corre e até como ele se movimenta. É bem robótico, especialmente quando ele sobe e desce escadas, mas acredito que isso não vai te incomodar tanto assim. Você também pode se abaixar e atirar ao mesmo tempo, mas eu não achei tanta utilidade para isso, a não ser passar por alguns obstáculos. Não sei dizer ao certo se melhora a precisão ou não, mas de qualquer forma, as armas são lasers, então é bem tanto faz. Um ponto que é importante frisar é que não há nenhum lugar para salvar o jogo manualmente. Em determinadas partes do jogo ele te pergunta se você quer salvar, e também você não pode carregar itens de vida como em Resident Evil, e você consegue vida ao encontrá-los pelo cenário ou revistando corpos. E nesse jogo você vai precisar revistar muitos corpos para pegar munições. E é claro, vida. Há certos pontos em cada uma das metades do jogo que servem como um lugar seguro. Um deles é o arsenal, onde você pode pegar munições para todas as suas armas, e o outro é o local seguro de vida, que você pode pegar kits de vida limitados para recuperar a sua saúde. E se prepare para sofrer porque eles implementaram um design péssimo de não incluir um mapa no jogo. Então você não tem um mapa para se guiar, e basicamente você vai ter que decorar o layout e também o nome das salas. Existe muito backtracking nesse jogo, e acho que já é de se esperar. E aqui vai uma dica valiosa. Se você está com uma dúvida de como saber o nome dos lugares, você pode mirar com sua arma e Hansen vai traduzir o idioma russo, porque ele sabe muitos idiomas. Como Cold Fear é um jogo de tiro de terceira pessoa, você vai ter um arsenal considerável. Desde uma pistola 9mm M1911 tradicional, que diga-se de passagem é bem poderosa e tem uma mira laser, assim como todas as armas, mas também tem uma lanterna embutida. Essa arma é mais adequada para lidar com os Exos mais genéricos e os inimigos humanos. E se tratando dos Exos, há 3 tipos deles. O primeiro é o Exocell em questão, aqueles que infectam os outros organismos e no gameplay, se eles tocam em você, eles drenam a sua vida. Temos as criaturas contaminadas pelo Exocell que acabam falecendo. Há 2 tipos dessas criaturas. A mais genérica simplesmente está morta e tem força e velocidade sobre-humana, mas a outra é mais inteligente, forte e veloz. E quando você destrói sua cabeça, um Exocell sai dali. Então guarda essa arma, a sua pistola, para eles.
Antes de continuar falando das outras armas, eu tenho que recomendá-los a não usar o lança-chamas em inimigos agressivos, porque você leva dano de fogo e se você queimar mais de um deles, você vai ter duas criaturas pegando fogo na sua frente e você se queimando junto, e você é morto facilmente. Há também um rifle AK-47, uma submetralhadora MP5, uma espingarda Benelli M4, um lança-granadas M79 e, é claro, um lança-arpões. Em geral, as armas são bem poderosas e úteis em certas ocasiões. Como dito, a pistola é excelente para eliminar os Ezos mais tradicionais, porque no normal, que foi a dificuldade que eu joguei, com 2 headshots você destrói a cabeça deles. Mas se tiver mais que um na tela, tanto a AK-47 quanto a MP5 são muito boas para acabar com esses inimigos. Mas a AK-47, por ter um poder de fogo maior, pode ser mais adequada para situações mais controladas, e a MP5 é melhor para momentos de pânico. A espingarda eu diria para você guardar puramente para inimigos mais poderosos, porque não existem tantos tipos de inimigos nesse jogo. Além daqueles que eu já mencionei, ainda tem o Brutamontes Exo-Mass, um espécimen produzido pelos Exocells que ficou tão poderoso que sua pele se tornou à prova de balas. Sem contar que eles desenvolveram força hiper aumentada e podem arrancar portas de metal com as próprias mãos, e só é possível derrotá-los ao atirar nos seus braços esquerdos. Há também os Exo-Spectres ou Spectros Exo, espécimens que se tornam invisíveis e parecem macacos. E para você ver onde eles estão, é só olhar para os passos deles e também ouvir os sons. E é claro que há o pior de todos, os Exo-Shades. Meu Deus, como eu odeio esses inimigos. Eles são criaturas quadrúpedes que aparecem em certas áreas e são bem resistentes a tudo que você joga contra eles. Eles correm pelas paredes e até podem se pendurar no teto e adoram te agarrar. Definitivamente são os inimigos mais chatos do jogo. E guarde a espingarda para ele e principalmente para todos os canalhas que eu falei agora, porque eles são esponjas de dano. E se você usar outras armas, você acaba sendo prejudicado ao combater os outros Ezos. Então use sua munição com sabedoria. E por fim temos a arma de arpões. Ela pode salvar sua vida em certas ocasiões. Quando o arpão bate em alguma superfície ou inimigo, ela libera um gás que atrai todos os Ezos até esse lugar, e é bem útil em certas ocasiões. Como podemos ver, para um jogo de 2005, há até que bastante complexidade em Cold Fear. Entretanto, em termos de design de som e a sensação de cada arma, eu digo para não esperarem muito. A gameplay é até bem sólida para um jogo dessa época, mas em termos sonoros, o som das armas são bem ruins, e todas as armas parecem ter quase o mesmo som. Uma coisa que eu não posso negar é que graficamente Cold Fear era bonitinho para sua época. Ele parece um jogo do início da era PlayStation 2, e é claro, Resident Evil 4 já tinha lançado, mas Cold Fear tem seu charme com sua ambientação. E o mais importante de tudo é que o gore nesse jogo é doideira pura. Diversas vezes vemos corpos completamente mutilados ou com diversas partes faltando. É algo que te pega de surpresa de início porque tem coisas bastante gráficas. E o gráfico e o design dos inimigos é bem interessante. O fato de termos que destruir a cabeça deles também é graficamente bem brutal. E a única coisa que posso dizer é que Cold Fear tem partes bem brutais. Não cheguei a encontrar nenhum problema com o protagonista Hansen. Ele é meio piadista às vezes, mas em geral ele é um cara bem sério e focado na missão. Não tem muito o que falar dele. E já que estamos falando de brutalidade, tenho que frisar novamente o quão agressivos os inimigos são. Em Cold Fear, você não está lidando com ganados que vêm caminhando em sua direção. Os Ezos saem correndo com armas brancas na mão em sua direção e não param até te acertar e te dilacerar. O mais brutal nisso tudo é que mesmo explodindo a cabeça deles, eles ainda continuam atacando.
e depois de um tempo isso se torna extremamente chato, porque você está contra múltiplos inimigos e explode a cabeça de um, mas ele continua te dando danos massivos. Então cuidado com isso, porque os inimigos nesse jogo não são brincadeira. E tome cuidado com o pior tipo de Ezos no jogo, aqueles que usam armas, porque eles vaporizam sua vida em um único segundo. Há também as gosmas cheias de tentáculos que ficam grudadas na parede e são à prova de bala, mas vulneráveis ao fogo. Há bastante variedade por aqui para deixar a gameplay muito interessante para um jogo dessa época. Antes de mais nada, temos que esclarecer que esse jogo na verdade é muito mais puxado à ação e tem alguns elementos de survival horror, então não pense que ele é um Resident Evil Remake da vida, onde você precisa calcular cada bala que usar, mas ainda assim o jogo te mantém focado na sobrevivência contra os Ezos. Uma coisa que me surpreendeu foi a trilha sonora, ela até que é muito boa. O tema principal, quando você ouve pela primeira vez, já te mostra que o jogo não é puramente um survival horror, mas ainda assim é bem legal. Tem algumas músicas que se repetem, mas em geral tem umas trilhas bem atmosféricas, que se encaixam muito bem nos ambientes que você vai passar. Mas quando você vai enfrentar seus inimigos, não espere músicas tensas, porque o jogo tem uns temas metal bem irado. E esses são temas bem industriais, sendo eles versões do tema principal adaptados para sons de combate. Um aspecto do jogo que para mim destrói um pouco a atmosfera é o fato de você ser limitado à câmera, ou seja, você só enxerga onde a câmera estiver apontando. Nos Resident Evils mais antigos isso também acontecia. Não importa se o personagem está olhando diretamente para algo, se a câmera não mudou de ângulo, você não está vendo à frente. E isso acontece aqui também. Hansen vai estar em um ângulo literalmente vendo o que está na sua frente, e você não vai enxergar e vai ser atacado por um inimigo até que você mire a arma. Eu pessoalmente não gosto desse sistema nesse jogo, porque devido à agressividade do inimigo, você vai acabar perdendo vida de uma forma roubada, simplesmente porque a câmera não virou ou porque não tinha como você ver. Nos Resident Evils antigos, devido ao fato dos inimigos não serem tão rápidos, você até pode adivinhar ou ter um palpite, mas nesse jogo não tem esse quesito e inicialmente você pode ficar um pouco confuso com isso, mas com certeza é um ponto negativo que vai te incomodar um pouco. O navio baleeiro em si, apesar de ser repetitivo, tem suas partes interessantes, como o fato da física com o movimento, mas é claro que o jogo se passa em um navio e não tem como deixar um navio extremamente diferente em cada sala. Mas eu diria que eles conseguiram deixar essa parte do jogo até que um pouquinho diferenciada. Mas não esperem muita coisa, porque como eu disse, é um navio baleeiro. E acredito que eles fizeram o que puderam para deixar tudo mais interessante. E acredito que você não vai se perder tanto assim. Mas como eu disse, e novamente, se prepare para decorar muitas partes do jogo porque você não tem um mapa. E no navio, isso não é um problema tão grande. O verdadeiro problema é na segunda parte do jogo, que novamente até tem suas partes interessantes, mas é bem genérica e logo perde o momentum que o navio baleeiro tinha. Essa parte, que é uma plataforma no mar, você vai se perder bastante, porque é um lugar muito grande, especialmente porque tem seções de ciência com múltiplos andares.
e é nessa parte que os inimigos realmente entram em overdrive e os tipos de inimigos mais poderosos são apresentados. O jogo até tem alguns jump scares bem baratos, mas não liguem muito. O que realmente deixa o jogo e sua atmosfera interessante é a trilha sonora e, em partes, a ambientação. Em termos de aparência, essa parte é um pouco mais diversificada em comparação ao navio, mas logo isso acaba perdendo vapor devido ao fato de você se perder bastante. E essa ambientação é o mesmo que já vimos em muitos jogos, laboratórios e salas cinzas com alguns detalhamentos, mas em geral eu diria que é até que legal e graficamente para a época era ok. Uma analogia para os gráficos que posso fazer para vocês entenderem é que Resident Evil 4 e outros jogos na época eram como lançamentos blockbusters de cinema, enquanto Cold Fear é um filme direto para DVD que é bem competente, com bastante gore e inimigos até que tensos dentro do possível. Com certeza você não vai ver ambientações extremamente detalhadas a nível de outros jogos da época, mas ainda assim os desenvolvedores fizeram o possível para passar uma visão bem interessante, e em termos de jogos situados em navios, ele é facilmente um dos melhores, ou pelo menos a primeira metade, visto que a segunda é claro na plataforma no meio do mar. Eu posso dizer para vocês que esse jogo faz Resident Evil Dead Aim parecer um projeto de escola em alguns aspectos, como a ambientação, a trilha sonora em certas partes e, é claro, a gameplay. Agora vamos entrar na zona de spoilers. Acredito que muitos de vocês não vão ligar porque esse jogo já tem 19 anos e eu irei explorar o que realmente está acontecendo nesse jogo, para que vocês não fiquem perdidos vendo somente as cutscenes. Para começar, vamos falar sobre os Exocells. Eles são organismos parasitas com fisiologia e natureza tão bizarra que inicialmente era acreditado que eles eram uma forma de vida alienígena de origem desconhecida, até que estudos mais aprofundados sobre eles revelaram que eles fazem parte do ecossistema da Terra, apesar de serem cercados de mistério. Uma das notas espalhadas nos laboratórios na estrela de Sarkalin mencionava que eles tinham DNA de vários animais conhecidos pelo homem, incluindo mamíferos. Outras notas também indicaram que a poluição proveniente de resíduos nucleares ou de produtos químicos utilizados no processo de perfuração para pegar óleo pode ter contribuído com mutações que levaram ao nascimento dessas criaturas, mas não há provas sólidas que confirmem isso. A vida desses Exocells começam como uma criatura com 5 tentáculos. Eles vivem para infestar formas de vida próximas que possam encontrar, e tanto faz se a forma de vida, entre aspas, ainda estiver viva ou estiver morta, elas entram na boca do hospedeiro e possivelmente se dissolvem em uma forma celular semelhante a um vírus antes de se reformar ao redor do cérebro do hospedeiro. Se o Exocell se reformar ao redor do cérebro, o hospedeiro morrerá e sucumbirá sob o controle dessa criatura, com os tentáculos envoltos no cérebro e na coluna vertebral. Quando alguém é controlado por esse parasita, o hospedeiro será reduzido a um ser semi-sapiente, selvagem e totalmente homicida, atacando formas de vida não infectadas assim que vê-las, para o intuito de fazer mais cadáveres para outros Exocells tomarem conta, muito semelhante ao modus operandi dos necromorfos. Quando um Exocell entra em um ambiente cheio de hospedeiros em potencial, ele vai sofrer uma mutação e se transformar em uma grande biomassa com tentáculos imóveis chamado de Exo-Hive, e são aqueles monstros que eu mostrei que ficam na parede. Eles produzem vários novos Exocells recém-nascidos. Os experimentos feitos em alguns Exocells por Kansin e Pavel, em um esforço para encontrar uma maneira de controlá-los, conferiram a alguns Exocells a capacidade adicional de se fundirem totalmente com o hospedeiro no nível celular. A fusão entre o hospedeiro e o parasita resultou no nascimento das criaturas mais poderosas e mortais do jogo, conhecidos como Exoshades e Exospectres.
Embora a maioria dos Exos geralmente se comportem como berserkers instintivos, alguns deles, especialmente aqueles aprimorados por experimentos, demonstraram melhor inteligência do que outros. Por exemplo, os Exo Shades exibiram inteligência notável e mentalidade de predador de emboscada que usa a escuridão como sua vantagem, bem como usar um grito que age como um pulso eletromagnético para desativar temporariamente as fontes de luz antes de pegar sua presa desprevenida. O Exo Spectre, por outro lado, utilizou sua habilidade de se camuflar com o ambiente antes de pular em um inimigo com um ataque surpresa. Embora ferozes e hostis, alguns, se não todos, os Exos podem agir com grau de malícia e crueldade, porque encontramos diversas vítimas completamente mutiladas e muitas vezes inadequadas para serem infestadas por seus irmãos. Bakarev mencionou uma vez em suas anotações que uma outra coisa o perturbava. Além da obsessão de Kansi por Exocells, era uma criatura Exo que constantemente o encarava e observava como se desenvolvesse um desejo profundo de matá-lo. E essa criatura desenvolveu novas habilidades para buscar Bakarev um dia, e isso realmente aconteceu. Durante a exploração de Hansen no navio, ele vai para a sala do rádio para pedir ajuda, mas em vez disso ele é atendido por Bennett, o agente da CIA, que lhe diz que Yusupov está a bordo e deve ser capturado para interrogatório. Bennett diz a Hansen que se ele encontrar Yusupov, a CIA o tirará do navio. Hansen logo encontra e descobre as criaturas conhecidas como Exos. Ele também descobre a conexão entre os Exos, o coronel Yusupov, Dr. Kansi, as máfias vermelhas e seus experimentos em várias espécies, incluindo humanos e baleias. Hansen posteriormente localiza Yusupov, que lhe diz que Anna Kamsi, filha do Dr. Victor Kamsi, está a bordo e deve ser salva, e o coronel é morto quando um Exo explode do seu peito. Hansen finalmente encontra a Anna e ela diz a ele que eles devem ir até a sala do rádio e entrar em contato com o pai dela. Eles contatam a estrela de Sakhalin, ou a plataforma no meio do mar, mas Bakarev diz a Anna que o Dr. Kamsi está desaparecido e implora para que ela não retorne à plataforma de petróleo infestada. Ela se recusa, dizendo a Bakarev que o verá em breve. Eles viram o navio de volta para Sakhalin, mas como o mar está muito agitado, eles não conseguem atracar adequadamente na plataforma. Como tal, eles vão para o ninho do corvo e saltam do navio quando ele colide com a plataforma. Hansen consegue saltar, mas Anna cai no mar. Em algum momento, Hansen é parasitado por um exocel rondando, mas foi salvo por Bakarev. Mas então, Bakarev foi arrastado para um duto de ar por aquela criatura que ele temia e é morto. Hansen descobre que o Dr. Kamsi e Bakarev estavam sob ordens de tornar os Exos o mais perigosos possíveis e conseguiram, mas sem qualquer maneira de controlar as criaturas que criaram. Mais pra frente, Hansen consegue restabelecer o contato com Bennett porque toda essa plataforma tinha um sistema que impedia a comunicação. Hansen é informado que ele deve encontrar o laptop do Dr. Kamsi e transmitir a pesquisa Exo. Enquanto isso, Anna é resgatada do mar por uma grande criatura e deixada em um laboratório, onde é parasitada por um exocel. Vendo isso acontecer em um monitor de segurança, Hansen corre para o laboratório para dar o antídoto a Anna, e ele acaba sendo parasitado pela segunda vez ao acabar caindo dentro de um ninho. Ele chega a Anna a tempo e administra o antídoto antes que o parasita possa tomar conta. Felizmente, Anna tinha conhecimento na área médica e, em troca, salva Hansen. Bennett então o contata novamente e Hansen o faz prometer que se ele entregar a pesquisa a Bennett, o próprio vai salvar Anna, mas ele logo descobre que o Dr. Kamsi se infectou com uma cepa do DNA Exo. Hansen encontra o laptop do Dr. Kamsi e transmite os dados do antídoto para Bennett, mas nada mais. Enquanto Bennett, furioso, repreende Hansen, Hansen e Anna concordam em explodir a estrela de Sakhalin usando C4. Enquanto Hansen planta as bombas, ele descobre que o Dr. Kamsi está completamente insano. Depois que ele se infectou com o soro Exo,
Ele que libertou todos os Exos presos na plataforma e plantou um grupo de Exocels no espírito oriental, o navio. Ele então se escondeu para aguardar a conclusão de sua metamorfose. E aparentemente o Dr. Kamsi está encantado ao perceber que agora possui imortalidade e poder além de seus sentidos científicos, e deseja fazer o mesmo com Ana. Quando Hansen planta todas as cargas, ele vai para o heliporto para encontrar Ana, mas antes que eles possam decolar, eles são atacados por Dr. Kamsi, que está totalmente mutante, e ele é a mesma criatura que resgatou Ana do mar. Ele está desesperado que Ana permaneça com ele na plataforma de petróleo, mas Hansen é capaz de combatê-lo e matá-lo em uma das piores batalhas contra um chefe já apresentada em um survival horror. Ele e Ana então escapam em um helicóptero enquanto a estrela de Sakhalin explode abaixo deles. E a história acaba. Como vimos, ela é bem ok, mas a batalha final chega a ser insultante. Dr. Kamsi é invencível a balas, então na primeira fase você só precisa atirar nele para atrair sua atenção para que Ana possa plantar C4 em lugares estratégicos, e você precisa desviar de alguns golpes dele. E quando você consegue é tranquilo, mas de vez em quando ele vai simplesmente te acertar e pisar em você, e é hit kill. E a segunda forma você só precisa fazer com que ele te agarre 3 vezes, e você vai atirar na cabeça dele, e é isso. O cara que era a prova de balas e era supostamente indestrutível morre para 3 tiros na cabeça, sendo que ele é a prova de balas. Enfim, péssima batalha final. E o final também é bem clichêzão. Mas enfim, esse foi Cold Fear, um jogo bem competente nos aspectos que ele tentava explorar. Mas não espere um rival para Resident Evil 4 nem nada do tipo. Ele é um jogo e experiência isolada, que vão te deixar imerso o suficiente para você terminá-lo, e o jogo também nem é tão longo. Eu diria para você jogá-lo e ver com seus próprios olhos. Acredito que talvez você não irá se arrepender. Não esqueça de deixar seu like e me dizer nos comentários se já jogaram Cold Fear e o que acham dele. Comentem abaixo e vamos conversar. Se você quiser dar um apoio extra, torne-se um membro pelo YouTube, ou melhor ainda, um apoiador pelo Apoia-se, para conseguir benefícios extras como eventos exclusivos e entrar no Discord do canal. Um grande agradecimento aos membros por seu suporte incrível e um agradecimento especial a Muka, Sunnyplay, Zero Espada, Ultra Desfoda-se, Kwai Liang Reverso e Glitched.